Olá! Sejam todos muito bem-vindos em mais uma conversa Raízes de Fátima. Hoje o tema é bem especial e eu estou mesmo muito feliz com esta iniciativa nossa aqui do Raízes de Fátima de falar sobre os santos da colunata do Santuário de Fátima, e esse é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Santa Beatriz da Silva. Pois é, esse tem sido um percurso incrível que eu confesso a vocês que também eu tenho aprendido tanto, e tem sido um caminho muito bonito. Aos poucos, a nossa ideia é falar sobre todos os santos hoje, sobre Santa Beatriz da Silva. E para vocês que chegam aqui agora, vamos então apresentar o Raízes de Fátima, que tem conteúdos online, como estas conversas, como esta de hoje. Nós temos também e-books gratuitos que vocês podem baixar no nosso site. Aliás, vou partilhar aqui o site com vocês, aqui embaixo. Neste site, vocês conseguem gratuitamente baixar 6 e-books sobre as 6 aparições de Nossa Senhora de Fátima, com imagens lindíssimas feitas pela irmã Maria da Conceição. Enfim, este conteúdo que já está na mão de milhares de pessoas e que foi feito com muito rigor e com muito carinho para que você conheça cada uma das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Temos também cursos como Peregrinar a Pé, 13 lições de Fátima para transformar a sua vida e muitos outros conteúdos online que estão sendo preparados para vocês. Além disso, presencialmente, todas as manhãs, visitas guiadas no Santuário de Fátima. Na parte da tarde, visitas guiadas à Aldeia dos Pastorinhos, ao Justrel. E ainda também uma visita muito especial ao local onde a pequenina Jacinta passa em Lisboa antes de vir a falecer. Neste último mês de vida da pequenina Jacinta, nós temos uma experiência que contamos como foi este último mês de vida da Jacinta, que é tão inspirador. E é com muita satisfação, não é, que a nossa missão é tocar o coração dos peregrinos nesta mensagem de amor de Nossa Senhora de Fátima. Então vamos lá, vou chamar aqui então os nossos convidados, não é, como sempre, a minha querida Carla Barbosa Rocha, que nos acompanha, e o nosso convidado de hoje para falar sobre Santa Beatriz da Silva é o padre Luiz Miguel, que tem 32 anos e que é pároco na Diocese de Beja. Ele é mestrado em Teologia Histórica da Universidade Católica Portuguesa e é ordenado sacerdote em 2014. Na realidade, um grande conhecedor, estudioso da vida de muitos santos. E hoje vamos falar sobre Santa Beatriz da Silva. Então eu vou chamar aqui Carla Barbosa Rocha e o padre Luiz Miguel Fernandes. Boa noite! Olá! Olá, boa noite. Boa noite! Hoje temos aqui conosco um convidado muito especial, não é? Muito mesmo, o padre Luís, mas ele vai fazer o favor de nos dizer quem é. Boa noite Eliana, Olá, boa noite boa Carla. Boa noite. Bem, antes de mais agradecer o vosso convite para, enfim, entrar neste projeto que é vosso e que se estende assim a tantos que de algum modo partilham a mesma fé que nós e que querem também conhecer mais. E esta oportunidade que o programa Raízes de Fátima, enfim, tem dado a tantos para aprofundarem mais a sua fé. Por isso é com muita alegria que estou convosco e ao mesmo tempo também que saúdo este vosso projeto tão interessante e que, sem dúvida, vem preencher mais também a aposta na formação cristã do nosso país. Claro que sim. Muito obrigada, uau! Muito bom trabalho. Pelo que eu já vi, muito bem, muito bem. E estou a começar a ser logo elogiadas. Exato. Não é mentira, por isso pode-se dizer. Bom, padre, então conte-nos um pouco mais de si, não é? Quem é o padre Luiz, não é? Bem, olha, é um peregrino neste mundo. Eu sou natural de Grândola, na Diocese de Beja. Entrei para o seminário novinho, com 10 anos.
Depois fiz lá toda a minha formação, enfim, de estudos do ensino básico, 5º, 6º ano, depois do ensino secundário, depois também, enfim, na fase do ensino secundário já em Vila Viçosa. Primeiro foi dos 10 aos 15 no Seminário Menor da Diocese da Guarda, que era o único que recebia crianças com 10 anos para entrarem no seminário, não é? Porque eu desde os 5 anos que queria ser padre, quando disse aos meus pais, não é? Que queria ser padre. Desculpa interromper, nem começou, já estou interrompendo, né, Carla? Oh, meu Deus. Mas não costumas ser tu. É verdade, mas agora eu fiquei inspirada. Desculpa, seu padre, mas tinha alguém na família para o inspirar? Ou... Sim, era o ambiente em casa, sabe? É a família cristã, não? A minha mãe, meu pai, praticantes. Também tenho uma irmã mais velha, 3 anos do que eu, e portanto, quando eu nasci, o ambiente familiar já tinha, enfim, práticas cristãs, a oração do texto todos os dias, à noite, em família, a missa ao domingo. Mesmo até a minha mãe é professora, e professora primária, agora já está reformada, mas eu lembro-me de ir com ela para a escola, mas antes íamos à missa, que era às 8 da manhã. Então, enfim, deu para crescer nesta amizade com Jesus, mas também com este grande desejo de querer ser como ele, não é? E então, pronto, dando essa oportunidade também com os párocos que tive e que me ajudaram bastante neste processo, não é? Então tive esta porta aberta aos 10 anos e não me arrependo de maneira nenhuma, foi muito bom, foi uma graça muito grande. E pronto, e como eu vos estava a dizer, então, dos 10 aos 15 no Seminário Menor da Guarda, depois dos 15 aos 18 no Seminário de Vila Viçosa. Tem muito a ver com o tema de hoje, não é? Visto que Santa Beatriz era uma apaixonada da Imaculada Conceição, não é? Então também estive nesse oásis 3 anos, sempre para regressar então à base, para regressar à Diocese de Beja, de onde sou natural, onde depois então fiz a teologia no Instituto Superior de Teologia de Évora, acabei essa formação depois na Universidade Católica, com a tese de mestrado em Teologia Histórica, sobre a figura de um bispo muito importante da nossa diocese, que foi assim o bispo restaurador da Diocese de Beja, chefe dos capelães militares da Primeira Guerra Mundial, uma figura incontornável do episcopado português do século XX, não é? E, entretanto, depois de 2 anos de estágio, meio ano como leigo e meio ano como diácono, então fui ordenado padre a 28 de junho de 2014, e depois em 2015, então, o Sr. Bispo nomeou-me parco de Castro Verde, aqui no centro do sul do Alentejo, não é? Quando se vai a caminho do Algarve, passa-se sempre por Castro Verde, quer seja na autoestrada, que tem lá a indicação, quer seja Fazenda Nacional, não é? E pronto, e aqui estou, já vai fazer 7 anos, exatamente. Olha só, eu não consigo tirar a mente dos 10 anos. Não, eu não consigo tirar os 5. Os 5. Oh, isso, exato. Perfeitamente. Não é, Carla? Nós, assim, a coisa mais próxima que o meu filho fez disso foi quando soube que as Jornadas Mundiais da Juventude eram em Portugal, dizer eu quero ir para Acólito. Pronto. Mas temos de ir para Acólito. É caminho. Se o Papa vier, eu fico mais perto dele. Muito bem. Meu Deus. Enfim, não é? Há pessoas que nascem realmente já com tudo, parece que definido, não é? Olha, não sei, que eu também tive que dar passos, enfim, discernidos e mais alguma coisa, mas é bonito ver que Nosso Senhor, quando passou pela minha porta, não é? Embora fosse uma porta muito pequenina, não é? Não me enganou quando me chamou, não é? E pronto, enfim, que eu seja fiel até ao fim. Agora também está nas minhas mãos, não é? Ele não falhou. Agora... fica sempre nas nossas mãos também. Pois é verdade. Bom, e o nosso tema hoje não é desta santa portuguesa que está representada na colunata do santuário de Fátima. É sobre ela que nós vamos aqui
conversar e desvendar um pouco mais para quem nos acompanha aqui no Raízes de Fátima. E a nossa primeira pergunta, não sei se quer fazer você, Carla, enfim. Não, estás bem lançada. Aqui. Que a Santa Beatriz da Silva era uma mulher da corte, não é? Bem colocada, como nós temos aqui, não é na corte, com a família real. Como acontece, senhor padre, vamos lá entrar então no tema da vida desta santa, como acontece esta vontade dela para a vida religiosa? Como se dá este caminho, que o dela foi um pouco diferente do senhor padre, não é? Com aos 5 anos já sabia bem, como mas todos, não é? Cada um tem o seu, não é? Pode contar-nos um pouco mais sobre isso? Sim. Santa Beatriz da Silva, como disse, não é? Nasceu aqui no nosso país, em Campo Maior, era filha de nobres, não? E por volta aí do ano 1436, portanto estamos em pleno século XV, não é? E de facto a formação familiar, o testemunho da fé que ela recebeu em casa, não é? O modo como particularmente a piedade da mãe, que é a mestra, podemos dizer assim, da família doméstica, não é? Então, ou da igreja doméstica, melhor dizendo, a influenciou particularmente nesta devoção à Imaculada Conceição, que vai ser sempre a marca do carisma da ordem que ela depois irá fundar mais à frente, contribuiu para que, desde logo, a sua inclinação para Deus e para arranjar no meio e para conseguir dar no meio de tantas dificuldades como ela teve nesse ambiente da corte uma resposta tão generosa como de facto foi, desde a sua entrega, a entrega da sua virgindade a Deus, não é? Então tivesse raízes, tal qual como o nosso programa, não é? Raízes de Fátima. Então tivesse raízes, não é? E por isso Deus pôde agir e ela colaborou com Deus nesse sentido, não é? Portanto, toda essa vida de corte palaciana, que ela já experimentava em casa, o pai dela tinha sido conselheiro do rei Dom Duarte, do rei Dom Afonso V, estávamos no princípio da segunda dinastia, da dinastia de Avis. Portugal estava novamente a equilibrar-se e já era conselheiro real o pai de Santa Beatriz, portanto não era uma pessoa qualquer, mais do que aquele entendimento de corte como luxo ou como exuberância. É uma corte com cabeça, que é o que falta hoje em dia em muitas nações, como nós podemos comprovar, não é? Infelizmente. E de facto mostra a craveira deste senhor e ao mesmo tempo a mãe, o pai da mãe de Santa Beatriz. A mãe de Santa Beatriz chamava-se Isabel de Menezes. O pai dela, enfim, também teve um papel muito importante, particularmente em Ceuta. Portanto, tudo isto levou a que esta jovem tivesse sido sempre generosa nas suas respostas para com Deus, que progressivamente a preparava para outros passos, não é? E ao mesmo tempo o ambiente de uma certa santidade, porque reparem, Santa Beatriz da Silva, como eu dizia, nasce num contexto de restauração do país, não é? E também de muitas figuras de santidade que vão aparecendo e que de algum modo vão influenciando a vida dela, e ela soube apanhar isso também para si, não é? Em primeiro lugar, ela, enfim, sendo o pai conselheiro do rei Dom Afonso V, o rei Dom Afonso V teve uma filha, a infanta Joana, Santa Joana, princesa, de que certamente Dona Beatriz da Silva deve ter conhecido, e ao mesmo tempo, aliás, ainda há parentesco de Santa Beatriz da Silva que se relacionou com a princesa Santa Joana, dominicana de Aveiro. Santa também ela portuguesa, que até o bispo de Aveiro, juntamente com a Conferência Episcopal, há pouco tempo, então querem tratar da canonização oficial, porque embora ela seja chamada de Santa Joana, ela é apenas beatificada, não é? A Beata Joana de Portugal. E também o contexto em que ela depois cresceu.
Quando ela sai da casa paterna e entra então definitivamente na corte, vai ser dama de companhia da infanta de Portugal, Dona Isabel, que era neta de São Nuno de Santa Maria, do Santo Condestável. Não é? E então entra nesta família, porque ela acaba por gozar da educação, enfim, aquela educação finíssima e bastante ilustrada do Renascimento que acontecia na corte da infanta Dona Isabel, que era dada às suas filhas. A infanta Dona Isabel era já viúva, tinha 3 filhas, e Santa Beatriz, então, entrou nesse mesmo ambiente. Por isso, como podemos aqui ver, não é, que a base espiritual da vida de Santa Beatriz, desde logo teve exemplos de santidade. Nem que fosse a neta lembrando o avô, ou nem que fosse, enfim, as coincidências das proximidades com a princesa Santa Joana. Portanto, já por aqui nós podemos ver como Deus vai preparando o terreno para depois, quando vem pedir uma resposta, ela ser dada com toda a generosidade. Mas desculpe-me interromper, Sr. Padre, porque ela tem exemplos de santidade de muitos lados, mas não de rainha, não é? Pois, e é engraçado. Tem que ser contada. E o que me deixa muito a refletir é, de facto, como é que ela, tendo a mesma educação que a infanta de Portugal, Dona Isabel, deu às suas filhas, a mais velha também se chamava Isabel, e precisamente como a Carla estava a mencionar, pois ela parte para Castela, porque a infanta Isabel, a mais velha, então foi dada em casamento ao rei Dom João II de Castela, e aí na corte, depois, enfim, talvez porque já tinha sido ou dado sinais de um certo desgaste mental, uma certa, enfim, doença mental, essa que depois foi a rainha Isabel, não é? Casada com Dom João II, então ela Santa Beatriz sofre perseguições nesse sentido, não é? Não deixa de ser interessante como é que, tendo a mesma formação, não é? Espiritual, humana, tudo isso, os caminhos divergem neste sentido. E a rainha Isabel começa a olhar para Santa Beatriz como uma rival e não tanto como uma amiga, companheira de infância, quase irmã, não é? Porque Santa Beatriz tinha uma gentileza, como dizem as crónicas, uma gentileza e uma formosura que encantavam qualquer um, não é? E ela era muito bonita, não é? e acontece que recebia vários pedidos de casamento. Mas também o marido da rainha, o rei Dom João II de Castela, também não era muito certo, não? Tinha 2 filhas já bastardas, enfim, todo o cuidado era pouco, a desconfiança ou a confiança nele não era muita, e a páginas tantas, certamente, embora não haja raiz histórica nisso comprovada, podemos dizer assim, há, enfim, tradição oral daquilo que se recolheu da vida de Santa Beatriz. Então, acontece que, de facto, a rainha, ao ter conhecimento de um certo agrado que o rei teria por Dona Beatriz e, ao mesmo tempo, certamente por algum assédio que possa ter acontecido, então, no auge da sua irritação e da sua loucura, a corte na altura estava em Tordesilhas, não é? Então ela leva Beatriz para uma arca e durante 3 dias e 3 noites Santa Beatriz então passou por esta grande provação, cujo resultado final era para ser a morte, e foi a ressurreição, foi um ressurgimento de uma época nova para a vida de Dona Beatriz da Silva. E é interessante que eu confesso-lhe que andei a pesquisar e vi inclusive um documentário que diz que isto ainda sai muito mais complicado à rainha, porque além destes 3 dias fechada, que a ideia da rainha seria a morte de Beatriz, claro, Beatriz sai de lá mais bonita ainda, não é? Mais fresca e mais com mais vitalidade ainda, precisamente porque aí acontece, digamos assim, o primeiro milagre da vida de Santa Beatriz.
Sim, Quando ele fala era exatamente... milagre, assim, quando ele fala Peço milagre, não desculpa. fala apenas daquilo que é de, enfim, que tem de extraordinário, mas não entendido com aquela extravagância que tantas vezes é entendido o milagre, mas milagre como aquela visita de Deus, não é? Que no meio daquela provação manifesta-se através de Nossa Senhora, que na escuridão daquela arca, vem iluminar a escuridão daquela arca e diz que ela tenha coragem, porque irá formar uma ordem cujas religiosas irão trajar da mesma cor das roupas da Virgem Maria, que é o azul e branco, não é? Portanto, essa aprovação aceite e resignada por amor a Deus, porque, enfim, ela podia ter barafustado, gritado, etc. Não. Aprovação aceite e entregue, deu frutos. Neste caso, enfim, foi uma poda que esta árvore levou, mas para nascer ainda com mais, para dar rebentes ainda com mais força até aos nossos dias. Até aos nossos dias. E, Sr. Padre, há uma palavra que quem nos costuma ouvir já sabe que eu tenho, assim, uma predileção especial por essa palavra, que são as deuscidências. Esta deuscidência de 3 dias no baú, como o Jonas no interior da baleia, como os 3 dias para a ressurreição de Jesus. Isso mesmo. É isso, é mesmo. É uma ressurreição, é uma ressurreição, não é? Daí que ela saia com mais vida, não é? A partir de agora, ela, podemos dizer assim, está capacitada, não é? Porque as provações, a gente às vezes não pensa, mas provação tem lá implícita, ou menos implícita, mas a palavra prova, teste, não é? Teste, uma provação. É um teste, não digo à nossa resistência, mas um teste à nossa fé. Não é? E, de facto, Santa Beatriz, pelo modo como ela imediatamente muda a sua vida, podemos dizer que há assim um passo decisivo, uma conversão em que ela, por ela, deixa a corte, não é? Pede permissão, óbvio, que era dama de companhia, continuava, mas com a permissão da rainha. Então parte para Toledo, onde viviam várias famílias portuguesas exiladas devido à crise dinástica que tinha ainda pouco tempo, não é? E ela aí, então, entra na vida religiosa, no mosteiro de São Domingos o Real, sem ser religiosa, sem professar, portanto, como leiga, que se estabelece ali naquele mosteiro, também um pouco às expensas de um tio português, que havia de ser uma espécie de padroeiro dela, benfeitor, a palavra é mais benfeitor dela, nessa sua estadia, nessa casa, que foram 30 anos como secular, como leiga, vivendo debaixo da casa de Deus, enfim, no mesmo espaço e gozando da mesma vida religiosa daquelas dominicanas que aí viviam, não é? E mesmo esse caminho foi também marcado por outro sinal de Deus. Ela estava a partir nessa viagem de Tordesilhas para Toledo, quando, a meio do caminho, 2 franciscanos a saúdam em português. E ela, enfim, ficou logo assustada, pensou, bem, estes devem ter sido enviados pela rainha para me sacramentarem e eu daqui devo ir ser morta em qualquer esquina do caminho, não é? Certamente foi a rainha que mandou isto para... e começa a chorar e esses 2 franciscanos tranquilizam-na, dizendo, não, Deus tem uma grande obra para ti, tu serás muito conhecida e farás muito bem a toda a cristandade. E foi com este ânimo, ela depois viria mais tarde a atribuir estes 2 franciscanos que a saudaram, particularmente àquele que falou com ela, que era Santo António de Lisboa e São Francisco de Assis, porque também na sua vivência familiar, não é? Ela tinha sido bastante influenciada na sua infância pelos franciscanos, na sua educação e na educação também que os pais, particularmente, também tinham transmitido, não é? Mesmo esta devoção, este amor à Imaculada Conceição, não é? Sabemos muito bem, o dogma foi só definido em 1854, é um dos dogmas mais recentes, podemos dizer assim, da nossa fé. Depois desse, só o da Assunção
de Nossa Senhora, em 1950, não é? Mas como é que ali, em pleno século XV, com a distância dos séculos que ainda faltavam para a Igreja proclamar dogmaticamente esta verdade de fé, Santa Beatriz da Silva abraça esse mesmo dogma da Virgem Maria e faz dele a sua vida. Claro, tinha como substrato a toda a herança familiar que recebeu. Por isso eu também, como padre, costumo apelar muito a que descobrir uma família cristã, ter uma família cristã numa paróquia é uma grande riqueza, porque a partir daí será sinal de continuidade da transmissão da própria fé, não é? E mais do que valores, a vida da graça, a vida sacramental, tudo isso ficará garantido nos filhos, não é? É a maior riqueza, como vemos em Santa Beatriz e em tantos outros santos, porque a santidade tem muito de geração espontânea, mas também depende do terreno. Sim, e temos o exemplo de Santo Agostinho, não é? Que foi tanta oração da mãe. Exatamente. Mas mesmo assim, a mãe, mesmo se tendo convertido, não é? Como mais tarde Santa Mónica, enfim, descobriu a fé, o grande desejo de Santa Mónica era que o filho abraçasse o cristianismo, abraçasse Jesus, se convertesse, não é? E chorava e pedia ao Senhor durante 30 anos, tanto dizia Santo Ambrósio, não é? É impossível que Deus não ouça as lágrimas e orações de uma mãe que pede unicamente a conversão do seu filho, não é? E Santo Agostinho, nas Confissões, menciona isso. Portanto, o grande papel que os pais têm na formação cristã e podíamos até dizer na própria santificação dos filhos, não é? Que mais tarde irão dar frutos, como foi Santa Beatriz, de um modo absolutamente extraordinário, mas que teve uma base, uma raiz que, infelizmente, nos nossos dias, como sabem muito bem, está muito fragilizada, muito danificada, não é? Tudo começa na família, não é? É mesmo. Isso é tão bonito. Mesmo, né? E daí que não nos estranhe, não é? Que Santa Beatriz, ao viver nesse mosteiro, ela tenha sido pioneira, digamos assim, de um modo absolutamente extraordinário. Porque, vejam, nós estamos no final da Idade Média, a mulher propriamente não tinha muito relevo na sociedade, não é? Enfim, pontualmente, aqui ou ali, no tempo de Santa Beatriz da Silva, por exemplo, Santa Catarina de Sena tinha sido canonizada. Santa Catarina de Sena é doutora da Igreja e foi uma mulher sem fronteiras. Ou seja, foi preciso Deus suscitar essa primeira jovem, não é? Que também não era muito eloquente, enfim, segundo alguns autores até seria analfabeta, mas não só com dons místicos, como de facto ela teve e que deixou nos seus escritos, mas também para lembrar a Igreja da necessidade de conversão, particularmente de que o Papa deixasse Avignon, por onde tinha ido, não é? No sul da França, e partisse, regressasse novamente para Roma, que era o seu lugar, não é? Portanto, o facto da própria canonização de Santa Catarina de Sena, não é? Na altura em que Santa Beatriz estava viva, e vivendo ela num mosteiro de dominicanas, não é? Também a ajudou a formar este grande desejo de não só levar a cabo este carisma dedicado à Imaculada Conceição, mas a abrir o seu coração a uma maternidade espiritual, não é? Que dura até aos nossos dias, nesta família que são as concepcionistas, a Ordem da Imaculada Conceição, não é? Por isso, mais tarde, enfim, ela vai recebendo as visitas, inclusivamente ela, da rainha que a trancou na arca, ela é um exemplo de perdão, e que mostra também a maturidade da fé de Santa Beatriz, não é? Porque quando a rainha Isabel ia a Toledo, ia com os infantes, e então iam visitar Santa Dona Beatriz ao mosteiro de São Domingos do Real. E Santa Beatriz, que, enfim, para proteger, enfim, e ao mesmo tempo também para salvaguardar o voto que tinha feito da sua virgindade, quando entrou nesse mosteiro usava um véu que lhe cobria a face, não é? Mas sempre que
essa rainha Isabel aí a visitar, ela descobria a face, não é? Para estarem a falar, enfim, portanto, mostra também esta sabedoria do perdão e esta força do perdão, apesar de todas as calúnias e perseguições de que foi alvo, não é? E que desde logo é um grande exemplo de santidade, porque é a imitação radical de Jesus, não é? Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. E Santa Beatriz foi capaz de dar esse passo que a cristificou, que a tornou muito de Cristo, muito igual a Jesus. Mais tarde, essa rainha Isabel fica viúva, sobe ao trono a infanta, que seria depois a grande rainha Isabel a Católica. Há 4 Isabéis na vida de Beatriz. É a mãe, é a infanta neta de São Nuno de Santa Maria, é a tal Isabel que a fechou na arca, e depois Isabel a Católica, que, enfim, também é uma figura, enfim, eloquente e incontornável da história de Espanha, e podíamos até dizer da Península Ibérica, mas também a história de santidade, visto que também o seu processo de beatificação parece que está em cima da secretária do Papa para se tratar então daquilo que é necessário, e dentro em breve espera-se notícias também, mas ela que, enfim, viu o crescimento de Isabel, a Católica, mais tarde, então, em 1484, fala com ela, a partir daí, talvez uns anos antes, mas, enfim, próximo dessa data, a rainha Isabel a Católica dá-lhes os chamados Palácios da Galiana, com a Igreja da Santa Fé, em Toledo, para que Santa Beatriz, juntamente com mais 12 companheiras, fossem viver o carisma próprio e dedicado à devoção à Imaculada Conceição. E então, esta grande mulher, Isabel, a Católica, une-se a este desejo de Dona Beatriz da Silva para, a partir daí, criar um estilo novo, único e ímpar na vida da Igreja, que não tinha propriamente uma dependência de uma ordem já fundada, como, por exemplo, as dominicanas eram uma raiz que vinha dos dominicanos. As clarissas estavam totalmente dependentes dos franciscanos. Aqui em Santa Beatriz da Silva, ou em Dona Beatriz da Silva, nós vemos algo verdadeiramente inédito e único, particularmente para uma mulher, que é criar uma ordem religiosa com um carisma novo em toda a história da Igreja, em que lhe fica dado a ela, podemos dizer assim, o poder institucional, não é? Que depois é confirmado pela Santa Sé, como de facto foi, com a bula papal, e a partir daí então abrir à Igreja esta grande família das concepcionistas para séculos antes, como eu dizia, da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, viverem já não só venerando Nossa Senhora neste seu mistério, mas vivendo ao estilo da própria Virgem Maria, o que é uma coisa verdadeiramente inédita na história da Igreja e que faz com que Santa Beatriz, da qual quase nenhumas palavras, podemos dizer assim, chegaram até nós, nem sequer escritos, não é? Mas que marcou por aquilo que é o essencial, que é pela vida. Tal como a Virgem Maria, não é? Também falou muito pouco, não é? A última vez que falou disse tudo, não é? Fazei tudo o que o meu filho vos disser, não é? E Nossa Senhora não apontou nada de que ela já não vivesse e que viveu até ao fim. Viver ao jeito do seu filho, não é? Por isso a Igreja lhe chama a primeira discípula do seu próprio filho, não é? É muito interessante, neste sentido, a riqueza espiritual de Santa Beatriz, como eu dizia, que está cronologicamente entre uma doutora da Igreja gigantesca, que é Santa Catarina de Sena, e mais à frente, em 28 de março de 1515, nasce Santa Teresa d'Ávila, que seria outra doutora da Igreja, toda ela gigantesca, para reformar a Ordem do Carmo e ao mesmo tempo reformar a vida espiritual, nomeadamente no grande contributo que ela deu para que os cristãos, não só religiosos, mas religiosas,
mas para que os cristãos aprendessem a riqueza da oração, visto que Santa Teresa d'Ávila é mestra da oração. Então vejam, entre uma mulher com uma vida tão ativa como Santa Catarina de Sena e tão mística, tão profunda, e uma reformadora espiritual da Igreja, aparece este ponto, mas que é importantíssimo, não é? Que mostra já a necessidade que se sentia na época, embora a gente esteja só a olhar para a Península Ibérica, porque ela era portuguesa, mas estava em Espanha, não é? A necessidade que se sentia de levar uma vida mais unida ao mistério de Cristo pela oração, pelo silêncio e pelo trabalho, um pouco ao jeito das ordens monásticas, não é? Particularmente da regra de São Bento, ou da regra de Cister, que aliás ainda foi o início do próprio estilo de vida das concepcionistas, não é? Rezar e trabalhar, não é? Portanto, Santa Beatriz deixou-nos a sua vida, que continua hoje na sua ordem, com o carisma da oração, do silêncio e do trabalho, visto que é uma ordem contemplativa, não é uma ordem de clausura. Eu estou a falar, façam perguntas, não? Eu estou aqui, uau, encantada. Exatamente, quando nós ficamos caladinhas é bom sinal. Pronto, ok. Muito bem, muito bem. Pronto, e depois a partir daí foi todo esse processo, 1484 até 1489, quando então finalmente recebem a aprovação de Roma, em que o próprio Papa Inocêncio VIII, na bula Inter Universa, de 30 de abril de 1489, não é? Então, respondendo ao apelo que Dona Beatriz da Silva, com o apoio da rainha cristianíssima Isabel, então confirmava a fundação de uma ordem. Portanto, vejam, apesar dela não ter deixado escritos nem propriamente palavras diretas dela, não é? Marcou bastante a história da Igreja, não é? Neste avanço que uma mulher, em pleno final da Idade Média, se tornou verdadeiramente inovadora com a formação de uma ordem que não existia, totalmente independente e com um carisma tão específico. Aliás, enfim, as três bases da ordem das concepcionistas vêm a partir daí. Para já o hábito inovador, não é? Santa Beatriz da Silva, lá da Arca, não é? A história que Nossa Senhora disse que com as suas vestes iria formar uma ordem, não é? Então, uma congregação que imediatamente dá no olho daquilo que era o habitual, não é? Um hábito branco, uma capa azul. Quer dizer, é evidente que isto que se trata de Nossa Senhora, não é? É evidente que é Maria que aqui está, a Imaculada Conceição. A pureza da alma, o azul celeste, não é? É Nossa Senhora, é tudo. E depois o facto de terem uma regra específica própria, não é? Uma liturgia própria, que se manifestava não só como as outras ordens, com as orações pautadas ao longo do dia, mas também como regra litúrgica o ofício da Imaculada Conceição, portanto, uma espécie de duplo ofício, faziam o ordinário de então, mas acrescentavam o que era devocional e que muitos leigos também faziam, o ofício da Imaculada Conceição, e depois este termo único que é da Conceição. Como eu diria, um dogma que estava a anos-luz de ser proclamado em Roma e que foi bem difícil de o ser, bastantes disputas teológicas, foi necessária uma grande reflexão teológica para se chegar ao ponto da Igreja proclamar como verdade de fé, como dogma, esta essência da Virgem Maria, que é a sua Imaculada Conceição, mas antes, uma mulher portuguesa que passou por tantos atalhos, podemos dizer assim, na sua vida, em Toledo, cria uma ordem específica para defender, amar, viver, venerar a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Portanto, é gigante. Nós estamos a tratar de uma mulher absolutamente gigantesca que, ao mesmo tempo, se manifesta num profundíssimo silêncio. Não é? Faz lembrar o que diz o Padre António Vieira, não é? Enfim, nosso irmão é comum, não? Que também, enfim, a sua grande missão no Brasil. Calem-se as palavras e falem as obras. Não é? Santa Beatriz da Silva foi esta
pregadora, podemos dizer assim, que não pregou com a palavra, mas que pregou com o seu modo de viver. Tanto que hoje o seu carisma está vivo. Se a obra não fosse de Deus, Dona Beatriz tinha sido lá sepultada em Santa Fé e pronto, e tinha sido uma senhora muito eloquente, até santa, mas que que tinha tido uma vida marcada com uma certa devoção, como tantas outras que existiram no seu tempo, mas esta não. Como foi mais generosa na sua entrega, claro, maior é a sua glória, não é? Maior é o seu esplendor, não é? Quando Deus pede alguma coisa e nós não somos frouxinhos, não é? A dar, ele depois faz destas coisas. Faz uma Santa Beatriz. Nossa, eu estou aqui padre, encantada. Encantada, né? E eu estava aqui a pensar... Meu Deus. Diga. Eu estava aqui a pensar, quando falou no hábito de dar no olho, eu vi aqui há tempos um documentário sobre Santa Beatriz da Silva e confesso-lhe que fiquei assim a pensar numa das partes, precisamente pelo dar no olho, que elas são de clausura ao ponto de, se alguém as visse, essa pessoa seria excomungada. Mas isso era a regra da vida religiosa na altura e que durou até há bem pouco tempo, não é? O facto da clausura ser verdadeiramente estrita, não é? Para que... Porque, enfim, a vida religiosa era entendida como a fuga mundi, não é? O fugir do mundo. Mas pronto, é entendido isso não no sentido de fugir porque se deixou coisas por resolver, não? Que também houve. Enfim, sendo coerentes e sinceros com a história, não é? Era bom que todos os religiosos e religiosas, padres, bispos, papas, tivessem sido santos, não é? Pelo menos é essa a razão de ser pela qual nós abraçamos este Estado, não é? Agora, de facto, as regras eram bastante estritas e Santa Teresa foi aquela que veio reformar, porque, enfim, a páginas tantas, o que era... Calculem, Santa Teresa d'Ávila, porque ninguém nasce santo, não é? Santa Teresa d'Ávila converteu-se sendo já religiosa, com 20 e tal anos de vida religiosa, converteu-se aos 40 e tal anos. E a partir daí é que ela empreende toda a reforma da vida carmelita, não é? Que estava cheia de abusos, de intromissões, de tudo e mais alguma coisa. E por isso as regras foram sendo cada vez mais restritas para levar a uma maior fidelidade e a uma maior generosidade, não é? Para que quem abraçasse a vida religiosa não abraçasse por conveniência, mas abraçasse por generosidade, não? Ou seja, por entrega total, fazendo dom de si mesmo a Deus e à Igreja pela salvação das almas. Exatamente. Eliana. Ela está-me... Estás fascinada. Eu estou, porque ainda mais na época que nós estamos a falar, não é? A seguir, né, muito próximo de todos os descobrimentos. Isso mesmo. Não é que vai surgir uma mulher aqui com um pulso e com uma vontade de fazer acontecer, mostrando realmente este arregaçar de mangas, esse povo português que vai à luta, não é? Que não teme, que tem coragem, é tão bonito. Enquanto uns vão nas caravelas descobrir o Brasil e afins, não é? Outros aqui descobrem o interior de si mesmos, não é? Descobrem a entrega mais perfeita a Deus. É magnífico. Aliás, esqueci-me de salientar, ela também teve um irmão santo, o beato Amadeu Spano, que inclusivamente foi confessor do Papa Sisto IV, foi religioso jerónimo em Guadalupe, na Espanha, o famoso santuário de Guadalupe, não do México, mas o da Espanha, que deu o nome, enfim, àquela cidade do México, e depois entrou na Ordem Franciscana e foi um grande reformador, inclusivamente também ele. Portanto, isto estava no sangue dos Silvas, né? Serem reformadores. Ele então reforma também a Ordem Franciscana, criando um ramo que hoje está extinto, já está unido à Ordem, que eram os chamados amadaístas, que vinham dependentes do próprio nome dele, não é? Para suscitar, de facto, a santidade na Igreja.
E esse, então, escreveu pano para manga, escreveu o que a irmã não escreveu, escreveu pelos dois, não é? Bastantes tratados místicos e de uma grande eloquência, tanto que, enfim, não era qualquer um que era confessor de um Papa, não é? Portanto, o irmão de Santa Beatriz, confessor do Papa. Portanto, nós podemos já ver toda a craveira intelectual e espiritual desta família que produziu santos. Desta família que produziu santos. Exatamente. Ai, que saíram desse país tão pequenino, não é? Que é... Eu sei que pode parecer um pouco estranho, né? Eu dizer, nossa, que orgulho. Com esse sotaque, né? Não, mas esse orgulho não é pecaminoso. Esse orgulho é bom. Não, porque é o que eu costumo dizer, ela só tem o açúcar no sotaque. Mas, nossa, incrível, incrível. Que história encantadora. Eu confesso que hoje eu só estou aqui, assim, provavelmente como o pessoal que está em casa, não é, nos acompanhar, eu estou aqui só, assim, encantada, porque é de uma beleza, e principalmente da forma que tudo isso começa, não é? Numa aprovação tão atroz, de uma forma tão... Não consigo... Enfim, não é? Trancada dias, não é? Os meus paroquianos a gozar comigo costumam-me chamar o Padre Luís dos Santos. Porque eu, para qualquer exemplo, para nós entendermos bem, não é? Porque mesmo espiritualmente isto faz-nos falta, não é? Claro que Jesus é o modelo dos modelos, não é? É o modelo, é o caminho que nós devemos percorrer. Mas os santos são aquelas luzes, são aquelas estrelas, este pormenor vai ser interessante, não é? Para salientar ainda, que vão guiando o nosso caminho para nos dizerem é possível, vale a pena. Quer dizer, é o Evangelho que deixa de estar escrito para ser vivido, para estar em carne e osso à nossa frente, não é? Por isso dizia um escritor francês, por onde Deus passa, os santos passam, e por onde os santos passam, Deus passa com eles, não é? E de facto Santa Beatriz é esta riqueza, porque vejam, ela nem sequer experimentou o carisma que nos deixou. Porquê? Quando ela vai viver então para os palácios da Galiana, não é? Onde estabelece então o seu mosteiro, 1489 é então dada a confirmação papal, e aí uns meses... logo depois, não é? Sim, exatamente. Em 1491, uns mesezinhos antes da data da sua morte, foi a 9 de agosto, ela recebe uma visita de Nossa Senhora, que lhe diz, filha, aquilo que começaste não vais experimentar. É como o semeador, não é? Que lança a semente e segue o seu caminho, como Jesus apresenta na sua parábola, não é? Não vais experimentar. Essa glória vais experimentar depois, vais experimentar na eternidade. E, de facto, Santa Beatriz tem estes dias, podemos dizer assim, para se preparar para a sua morte, não é? Antes já estava tudo combinado, convites feitos, celebração combinada, para, enfim, se criar a Ordem da Imaculada Conceição, e ela cria no leito de morte, não é? Portanto, é uma coisa absolutamente maravilhosa, não é? Como Deus vai talhando as almas, não é? Vai esculpindo de uma pedra bruta, não é? As almas, de modo a que fique nas obras que deixam a sua marca, e não tanto uma marca pessoal, não é? Por isso é que o autor dizia, não? Quando os santos passam, Deus passa, não é? E, enfim, num mundo onde tanta gente procura deixar o seu cunho, deixar a sua marca, não é? Como isso tem tão pouco de cristão, porque nós devemos deixar a marca de Cristo, não é? Deixar o caminho aberto para que Cristo possa trabalhar com aquilo que nós, enfim, de acordo com as suas inspirações e com o cuidado que o Senhor vai tendo connosco e com os dons que nos vai dando, permite que a sua palavra chegue mais longe, não é? Então é em pleno leito de morte que ela professa, é a primeira professa da sua ordem, no leito de morte, portanto faz os seus votos perpétuos em agonia, o que de facto é um sinal maravilhoso. Ela já antes tinha tido uma revelação interessante. Ela estava um dia a rezar antes das matinas no mosteiro, e as matinas é uma oração que se faz bem cedo, não?
E então, a páginas tantas, ela viu que a lamparina do Santíssimo, não é? Que era azeite, não é? Com estas pilhas que a gente agora vê, não é? Era azeite, não é? Estava muito terno e a apagar-se. E depois, de repente, quase com uma faísca vinda do nada, se acende. E ela ouve uma voz interior que lhe diz: assim vai acontecer com a tua ordem. Parece que vai acabar, parece que vai desaparecer, vai ser muito perseguida, muito contrariada por amigos e inimigos, mas no final brilhará. E brilha, e continua a brilhar, não é? Por isso, este despojamento, inclusivamente, não é? Que nós somos chamados a viver nesta radicalidade do próprio Evangelho, não é? Que é este desapegar-nos até do próprio bem que fazemos, não é? É um passo, enfim, maravilhoso de fidelidade à graça, e que Santa Beatriz acolheu com toda a entrega, visto que, enfim, já tinha semeado, e antes que outros colhessem o fruto, ela foi também experimentá-lo na eternidade, vendo aquela que lhe tinha inspirado e vivendo eternamente com aquela que lhe tinha inspirado esta obra absolutamente extraordinária, no contexto, como eu vos disse, que é uma raridade, que é algo único. E por isso é com muita pena que eu também saliento que Santa Beatriz da Silva continua a ser desconhecida da maior parte dos portugueses. Em Espanha não, porque há muitos mosteiros, não é? E portanto, conhece bastante. Agora, em Portugal, é uma pena. Nós até temos 3 mosteiros, um ali na zona de Cascais, outro em Campo Maior, na terra de origem, e outro em Viseu. O engraçado é que hoje estão cheios. Então, o de Campo Maior está cheio de jovens que fazem o seu percurso, às vezes até com uma formação superior e tudo mais, e entram para viver ao estilo da vida de Santa Beatriz. É um encanto espreitar-se para aquela clausura, e a gente pensa, vimos lá ver assim, figuras do outro mundo, não? E aparecem rostos jovens com uma alegria maravilhosa, com a expressão de uma liberdade interior neste mundo que nos torna tantas vezes escravos, enfim, e servos de si. E aparece ainda jovens, mas muitas jovens, não é? A quererem viver no mesmo carisma de Santa Beatriz. Portanto, aí está, continua a ser um facho luminoso, uma estrela luminosa na história da Igreja para o mundo. Para o mundo. Nossa, esse é aquele momento que eu estou toda arrepiada. Não, que lindo. E eu tenho que confessar aqui que também eu estou a aprender tanto. E já comentei aqui antes, senhor padre, e é muito verdade isso. Eu faço visitas guiadas diariamente no Santuário de Fátima, com Raízes de Fátima. E agora, com estas conversas, tem sido impressionante. Quando eu entro agora naquele recinto de orações... Já não vai ser a mesma coisa. Depois de passar a capelinha, que eu olho e vejo estes santos, que agora começo a compreender um pouco mais, não é? É como se eu me sentisse tocada pela santidade deles. Aquele local está a tomar uma dimensão muito maior. Sim, é uma atmosfera de santidade, completamente. Nossa! Enfim, é um outro, como o conhecimento muda tudo, não é? E é só o primeiro passo, né? O conhecer. E confesso que também eu, e vou partilhar, então, já neste momento da sua opinião, que pena que as pessoas não conhecem. E digo eu também, que pena que eu também só conheci tanta coisa hoje com o senhor padre. Que história rica, lindíssima. Eu estou arrepiada, nem sei se existe esse verbo. Há uns 5 minutos, desde que o senhor padre está falando, eu não consigo desarrepiar. Não sei se existe desarrepiar, mas é isso, porque é muito rico, é muito bonito, é muito inspirador. E agora, certamente, amanhã, quando estiver no Santuário de Fátima... Santa Beatriz já não é a mesma coisa. Quando olhar para Santa Beatriz já não é a mesma coisa, exatamente. Não, é de facto... Que bom! É uma mulher providencial, porque Deus também suscita os seus santos e a forma da santidade, não é? Nos diversos contextos que a história precisa, não é? E é interessante esse pormenor que estava a salientar, que a Eliane estava a salientar, não é?
muitos já estão nas caravelas para irem, enfim, o Tratado de Tordesilhas acontece entretanto, não é? Mas alguém está a tratar de outros tratados, que é crescer nesta amizade e nesta união a Deus, porque no fundo é aquilo que ela nos deixa, a escola do silêncio e da oração, que resumindo e concluindo é aquela grande afirmação com que São Lucas apresenta Nossa Senhora, não é? Maria guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Então, no século XV aparece alguém, Deus suscita uma portuguesa que foi viver para a Espanha, para ser esta escola de guardar no coração, meditar, guardar no coração e viver ao estilo da Virgem Maria, o que a torna verdadeiramente única. E por isso é que o momento da morte, não é? Quando ela está a ser sacramentada, a receber os últimos sacramentos, não é? É um sinal imenso o que acontece, porque então levanta-lhe o véu, não é? O véu que sempre a cobria, ela só tirava o véu quando, enfim, para a sua higiene, digamos assim, e para comer, claro. Não é? E então acontece que quando levanta o véu em pleno leito de morte, não é? Para lhe darem a unção, que é feita com a primeira cruz na testa, não é? Assim que ela é ungida, uma estrela brilha na testa para espanto de todos os presentes, não só do clero, mas também das religiosas que estavam a assistir aos derradeiros momentos da sua madre, da sua fundadora, não é? Então, aquele sinal mostra, de facto, aquilo que Santa Beatriz é. É uma estrela luminosa para nos ensinar a arte do coração, para nos ensinar a arte da oração, da imitação da Virgem Maria, não é? E é engraçado que, mesmo até no próprio crânio, porque ela está sepultada em Toledo, graças a Deus, Nosso Senhor deu uma graça no ano passado, no verão, poder ir a Toledo e celebrar missa no túmulo de Santa Beatriz. Foi assim um sonho de infância, não é? Muito graças também ao Dr. José Félix Duque, que eu, enfim, meu caro amigo, faz o gosto de ser meu amigo e graças aos seus conhecimentos, então consegui ter esse privilégio de um dia para a noite, portanto não foi assim nada marcado com antecedência, nem com e-mails, nem nada. Foi, estou aqui em Toledo, gostava tanto, é possível, não é possível? Eu vou já tratar. Ficou tudo resolvido. Cheguei lá, celebrei a Santa Missa no túmulo de Santa Beatriz da Silva. Foi assim uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Porque depois eu tenho este defeito, podemos dizer assim, que é, não fico só pelos livros, tenho que ir ver, não é? Porque a gente, de facto, lê, aprende, estuda, não é? Mas depois o ir comprovar, o ir ver, meu Deus, está ali aquilo que são os últimos sinais da vida desta pessoa que viveu a santidade, não é? Então, dá-me uma ajuda, bem, é dispendioso, né? Mas dá uma certa ajuda espiritual, não é? Para isto, para a gente entender que não são conversas da carochinha, que a santidade é possível e que foi vivida por tantos antes de nós. E por isso nós só não nos santificamos se de tal modo fecharmos os ouvidos à voz de Deus e formos teimosos a este projeto que Deus tem para todos os batizados. É? Sim, era exatamente isso que eu ia comentar consigo agora, é que a santidade está à mão de qualquer um de nós. Claro que sim. E a grande novidade, bem, a gente vê o Concílio Vaticano II, enfim, com todo o aparato de exterioridade que teve, etc. Muito bem, o modo litúrgico, etc. Mas a grande novidade do Concílio Vaticano II é esta. Todo cristão, foi lembrar que todo cristão deve caminhar para a santidade. E a santidade não é apenas ser boa pessoa, não é? Enfim, porque ainda para mais os valores de bondade e de maldade, ou daquilo que é bom e daquilo que é mau, na sociedade que nós estamos a viver agora, está completamente corrompido, não é? Porque já não existe uma verdade certa. Para nós cristãos existe, que é Jesus, não é? Mas, enfim, o Putin pensa que o que está a fazer é de uma bondade incrível para a Rússia, mas, no entanto, vemos que é a destruição, enfim, da vida de tanta gente, não é? Não é isso. Eu costumo muitas vezes dizer, nós não andamos aqui para ser bons, porque há outros que são maus. Não, nós andamos aqui para imitar Jesus. Daí que dirá outro contemporâneo mais à frente, né? Mais de Santa Teresa, que é São João da Cruz, que foi, se nós viemos a este mundo, que não foi, e ao viver neste mundo, não é para amarmos a Cristo,
mais valia não termos nascido. E de facto os santos dão esta força e esta coragem para nós nos entregarmos generosamente a Deus, e Ele depois pega em nós e com a nossa colaboração, com o nosso sim, não é? Como Dona Beatriz, como Santa Beatriz, não é? Vai abrindo caminhos, porque a santidade arrasta, não é? Os exemplos são o que motivam mais as pessoas, não é? A todos nós, não é? Uma coisa é uma teoria, outra coisa é ver alguém que viveu, não é? Daí que Jesus diga, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará. Portanto, a palavrinha, enfim, olha, é como eu aqui a falar, não é? A palavrinha é o que é, não é? Agora, a vida é de facto o mais importante, não? E daí que Santa Beatriz seja para nós portugueses e vejam, e é um modelo de santidade recente, porque ela não foi canonizada lá no passado, ela foi canonizada oficialmente em 1976. 1976 foi ontem, não é? Quando o Papa Paulo VI canonizou. Olha, agora não resisto a fazer uma brincadeira. Graças a Deus eu só nasci ontem. Eu aqui a pensar que estava a ficar velha. Pronto. Portanto, significa que a Igreja a colocou no candelabro, como Jesus usa essa expressão, não é? Há muito pouco tempo, para que ela continue a ser esta estrela para novos rumos, para novos caminhos na história da santidade da Igreja. Mesmo até em Portugal, nós por exemplo, no século XX, e o Dr. José Félix dedica-se bastante a essa questão, surgiu em Portugal, em Elvas, nos anos 30 para 40, uma congregação inspirada precisamente nas concepcionistas, que são as concepcionistas ao serviço dos pobres, ou seja, é a vida ativa que deriva da vida contemplativa das concepcionistas fundadas por Santa Beatriz. Portanto, significa que o carisma de Santa Beatriz não só se reproduz no tempo, mas ao mesmo tempo se vai atualizando com as necessidades que a Igreja vai tendo, de modo a desenvolver a sua ação no mundo. Portanto, isto é de uma atualidade extrema, não é? O carisma de Santa Beatriz não fica só nos mosteiros, mas não, parte também para fora, não é? E hoje chega aqui, a Raízes de Fátima, exatamente, para ser este sinal, como é na colunata do santuário, não é? Se reparares bem, sabem, por isso é que estão a fazer este programa, assim, dos santos da colunata, não é? São os santos que mais brilharam pela sua devoção a Nossa Senhora. Bem, à frente dela, no outro lado lá, está Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, uma mística, como nós já falámos, não é? Em frente de Santa Teresa d'Ávila, do outro lado está Santa Beatriz. Podemos dizer assim que é quase a diferença do dia para a noite, embora as duas sejam muito luminosas, mas como é que duas assimetrias a nível de personalidade, não é? Fazem esta renovação espiritual na vida da Igreja de então e que dura até hoje. Isso eu gosto muito daquela estátua, não sei se vocês já tiveram. Sim, podes partilhar a imagem. Claro, sim. Sim, é bem interessante. E é extraordinário. Eu confesso-lhe que este pormenor da estrela tocou-me desta forma, do facto de dizermos muitas vezes se puder que aproxime mais do peito para nós podermos ver, que de facto, pronto, isto é a vista geral, mas eu gostaria que se desse para aproximar um bocadinho mais. Este pormenor da estrela faz-me pensar muito na estrela guia, não é? Porque quem guiou os magos foi uma estrela. Isso. Está muito bem. É completamente inovador, porque a estrela, geralmente na representação de Santa Beatriz, é na testa, aludindo ao milagre. Mas aqui a autora vai muito mais longe, porque, repare, isto tem uma leitura muito interessante. A estrela está no peito de Santa Beatriz, não é? Esta estrela é a Virgem Maria, que ela guarda, não é? Guarda junto ao coração, mas ao mesmo tempo nos oferece como escola de silêncio e de oração, não é? Daí o olhar estar para baixo, não é? Santa Teresa, por exemplo, que está à frente, vou dar um exemplo feminino, Santa Teresa que está à frente, a olhar para o alto,
porque, enfim, é a mulher das alturas, na sua profundidade, não é? Santa Beatriz da Silva, não, é neste recolhimento de quem guarda a palavra em si, e neste caso é de quem guarda este tesouro que é esta estrela, como São Bernardo, enfim, tem num dos seus sermões maravilhosos, não é? Estás perdido no mar da vida, olha para a estrela, olha para a Virgem Maria, entrega-te a ela, confia-te a ela, ela é a estrela do mar, não é? Então, é muito mais do que propriamente a relação do milagre da morte, não é? Que aconteceu durante a agonia de Santa Beatriz. É muito mais do que isso, é o maior milagre da sua vida. Tudo aquilo que Beatriz é graças à estrela que tem em si, não é? É graças à presença da Virgem Maria com a qual ela amou e serviu o Senhor. E depois a sua pureza, não é? Representada aí no lírio, na outra mão, não é? Ou seja, consegue-se ir à estrela que é a Virgem Maria por este caminho que o próprio dogma da Imaculada Conceição é um convite para nós deixarmos de ser escravos do pecado, não é? Para começarmos a ser amigos de Jesus, não é? Então este caminho de purificação, de pureza, que todos somos chamados a viver. Esta estátua é maravilhosa, está sem dúvida um sinal e uma leitura. É a leitura que eu faço, outros farão outra, não é? Mas quando me falaram que era esta a estátua que nós íamos analisar, porque são os santos da colunata, a leitura que eu faço espiritual é esta. De facto, é um sinal, é uma espécie de uma bandeira, não é? De que para chegarmos, sem dúvida, à contemplação de Nossa Senhora, parte muito da interioridade. E Fátima é uma escola disso. E é extraordinário também que esta é a última estátua a ser colocada na colunata. Que interessante. A autoria de Irene Vilar, que é colocada lá em 1989, que também não é assim há muitos anos, não é? Pois não, é só há 32. São os mesmos que eu tenho. Lá está, outra coincidência. Que lindo, que lindo. E temos que partilhar também queria partilhar aqui, não é de qualquer forma aqui, um livro tão interessante, não é? Já que fez um paralelo aqui com Fátima também, vou aproveitar este momento para partilhar um livro que, aliás, eu e a Carla já combinamos aqui. Sim, e também, Eliana, se nos formos lembrando daquilo que o Sr. Padre nos esteve a falar e de toda a história de Fátima e de tudo aquilo que sabemos de Fátima, tantas semelhanças entre os nossos pastorinhos e Santa Beatriz, não é? Por exemplo, a particularidade da Jacinta ter escolhido, como ela disse, ser amortalhada de branco e azul como Nossa Senhora. Exatamente. No mistério da Imaculada Conceição, porque são as cores de Lourdes, não é? Da manifestação Exato. De Lourdes, não é? É que Nossa Senhora diz, eu sou Imaculada Conceição, exatamente. Mas então, conte-nos um pouco mais sobre este livro, então. Olha, este livro a ideia dele surgiu quando da canonização dos santos Francisco e Jacinta. Porque era ao mesmo tempo um aniversário da canonização de Santa Teresinha e do aniversário da sua morte. Ela morreu em 1897, os pastorinhos foram canonizados em 2017. Então, dadas estas circunstâncias, eu sou um apaixonado por Santa Teresinha. Enfim, Santa Beatriz é uma estrela, mas eu costumo dizer que Santa Teresinha é a estrela do meu sacerdócio, não é? E então, enfim, tem sido sempre esta mestra espiritual, não é? Também de vida interior. E pronto, conhecendo eu também os escritos de Santa Teresinha, enfim, do quando tenho dedicado e estudado e rezado com ela, e depois surgindo a curiosidade de conhecer um bocadinho mais a vida dos pastorinhos e ler as memórias da Irmã Lúcia, não é? Estar de encontro com as raízes da mensagem de Fátima, não é? Da própria mensagem que vem das fontes históricas, não é? Que as memórias da Irmã Lúcia são essenciais. Então, começou-me a surgir uma ideia que está nesse livro, que não é um livro muito grosso, não é? Mas que é uma ajuda espiritual para nós retermos tanto de Santa Teresinha como dos pastorinhos os elementos base que são ao mesmo tempo idênticos nos três,
e que também se identificam connosco do caminho que nós precisamos de percorrer, do caminho espiritual, que é o da nossa conversão. Então, primeiro faço uma apresentação de como eles eram antes da conversão, né? Neste caso, Santa Teresinha converteu-se naquele seu encontro do Natal, quando veio da Missa do Galo, e, enfim, em 1885, e houve para ali, assim, enfim, umas palavras do pai que ela não queria ter ouvido, por causa que ela ainda queria as prendinhas no sapatinho, e o pai disse, mas quando é que ela cresce? Isso nunca mais... E ela que chorava por tudo e por nada, que era uma rapariga muito sensível, também um bocado devido à sua história, ela perdeu a mãe aos 4 anos, etc. Então ela, de repente, diz ela, aquilo que eu não consegui fazer durante 10 anos, fez Jesus num segundo, não é? Que foi a minha conversão espiritual, a simplificação da alma de Teresinha. Isso acontece na vida dos pastorinhos, não é? Com as aparições, com a primeira aparição, já antes com as aparições do anjo, não é? Mas depois de modo mais concreto, não é? Nas aparições de Nossa Senhora, de que as aparições do anjo foram um estágio, podemos dizer assim, espiritual, para os preparar para o grande encontro nesse dia 13 de maio e seguintes, não é? E depois, a partir daí, então, as semelhanças do mesmo caminho. Pensar, não é? Ver, pensar e agir. Então, aquilo que eles viram levou-os a meditar, a pensar e, ao mesmo tempo, a concretizar depois isso no seu dia-a-dia. Particularmente o amor a Deus, não é? De que os três, Teresinha, Francisco e Jacinta, são um sinal tão simples e ao mesmo tempo tão eloquente para nós, que somos tão complicados, não é? E ao mesmo tempo como isso moldou as suas personalidades e mudou o seu dia-a-dia, preparando-os para o grande encontro, de que a morte é o que menos interessa, porque será sempre então esse abraço eterno de uma vida que aqui se quis dar a mão e dar de si a Deus. Então, como é que de caminhos tão diferentes, não é? De uma menina de bem, como era a Teresa de Lisieux, e, enfim, de dois temperamentos tão diferentes, como era o Francisco e a Jacinta, houve a mesma transformação interior em ordem a uma resposta, que é a resposta de viver o Evangelho nas suas vidas simples do dia-a-dia. Portanto, enfim, é uma súmula que reúne, enfim, esta particularidade. Que lindo! Carla, temos o que fazer nos próximos dias. Exatamente. Que lindo! Então, crianças com lume no peito, então, uma dica aqui. Então, para vocês que estão aqui a nos acompanhar, esta conversa não dá vontade de terminar, é verdade, mas já estamos há mais de 1 hora aqui. E, olha, eu não tenho nem palavras, eu estou encantada, estou arrepiada ainda, foi tudo muito bonito. Gostei tanto, não é, Carla? Que especial. E agradeço a Carla, porque foi ela, não é? Não, temos que agradecer ao Dr. José Félix Duque, porque, e está a ver, e afinal ele tinha razão, que me disse, falem com o Padre Luís Miguel, que ele é uma enciclopédia de santos. Ele estuda. E vejam a quantidade de santos de quem o Padre Luís nos falou e deu-nos sempre um toque para percebermos quem era esse santo. Não falou só porque fez isto ou porque era o santo A, B ou C. Não. Era o santo A, B ou C e fez isto e disse aquilo. E fez-nos, pelo menos a mim, fez-me ficar muito curiosa e ir procurar alguns daqueles de quem falou. Pronto. Verdade. Nossa, e Santa Beatriz agora... fica no coração. Santa Beatriz fica no coração. Não, quero estudar mais. Olha, que conversa maravilhosa. Passou num instante, olha, 1 hora que passou num instante. E eu, se não põe travões, falo que não me calma. Ai, nós adoramos isso, gostamos muito disso. Como é bom ter quem também se empolgue, não é? Porque eu e a Carla também facilmente aqui nos empolgamos. Olha, estou muito feliz e muito, muito agradecida.
até acredito que vai surgir outros convites, não é, Carla? Pois. Disponham, disponham. Não, olha, muito obrigado por estar aqui conosco. Vocês aí em casa, deixem os seus comentários, mandem as suas perguntas, que nós contactamos aqui com o senhor Padre Luiz para responder-lhes. E muito obrigada, mais uma vez, Carla, posso só dar uma sugestão? Claro que sim. Podemos terminar este momento com uma oração, está bem? Claro que sim. Com a oração que a Igreja reza no dia 17 de agosto, quando faz a memória de Santa Beatriz, não é? E que bem se coaduna com o que nós estamos a tratar, não é? E com isto também, olha, aproveito para agradecer a oportunidade que me deram, enfim, e que o Senhor vos continue a abençoar e a dar assim, dons e qualidades para que este programa, Raízes de Fátima, continue a expandir-se e a desenvolver-se para o bem de muita gente, que hoje estas tecnologias vão onde nós não conseguimos ir de outra maneira, não é? E então ter assim esta oferta tão acessível a todos é de louvar o vosso trabalho, está bem? Muito bem. Obrigada. Isso, então terminamos com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes resplandecer na Virgem Santa Beatriz o altíssimo dom da contemplação e a adornastes com a singular devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria, concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, busquemos na terra a verdadeira sabedoria para merecermos contemplar no céu a glória do vosso rosto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Beatriz da Silva, rogai por nós. Muito bem. Olha, a sorte é que nós já não temos que dizer mais nada, porque eu acho que já não dizia mais nada. Que Deus vos abençoe e abençoe todos os que nos acompanharam. Muito obrigada. A todos nós, muito obrigada. E a vocês em casa, um abraço também de gratidão. Só gratidão. Termino com esta palavra. Gratidão.